E lá na frente eu vou pagando aquelas partes. Tá? O nome débito técnico, vocês vão ver mais na frente quando eu explicar todo o conceito, que ele não está bem intimamente relacionado com esse conceito que a gente tem hoje, de débito. A gente paga na hora. Tá? Então vamos lá. Bom, mas o que é débito técnico? É acúmulo de efeito, baixa legibilidade de código, né, dados não normalizados, desnormalizados, tá? Leitura ineficiente e um desenho pobre. Falando para desenvolvimento de software na parte de desenvolvimento de software mesmo, na parte de produção de software, não na parte de processos, como o Breno falou. Tá? Esse quadrante de débito técnico é uma abordagem que o Martin Fowler, que é quem escreve bastante sobre o assunto, na verdade esse quadro aqui é do Scott Amber, tá? Que fez uma adaptação disso, que ele enquadra o débito técnico em um quadrante, que eu posso ter débito técnico, mas eu posso enquadrar ele em uma forma. Por exemplo, pode ser um débito técnico prudente, por exemplo. Agora nós sabemos como deveria ser feito isso, então eu estou admitindo que eu vou colocar aquele débito técnico, aquele baixo código, aquela elegibilidade do código no meu projeto, e isso eu estou sabendo e é prudente fazer isso. Tá? Tem um débito técnico prudente, que é, por exemplo, o que é a arquitetura em camadas. Quem trabalha com desenvolvimento de software aqui, do Cesupa, conhecem o que é a arquitetura em camadas? Beleza? Então é um tema bem, uma boa prática, um padrão bem recomendado. Então, não saber o que é a arquitetura em camadas é um débito técnico imprudente. Né? Como é que você vai evoluir sua aplicação se você não sabe o que é isso? Normalização de dados, primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. Como é que a gente vai modelar o nosso banco de dados se a gente não sabe o que é isso? Então isso é um débito técnico imprudente e inconsciente. Tá? Eu vou estar colocando muito defeito na minha aplicação e mais na frente o crédito lá que eu parcelei aqui, eu vou pagar lá na frente, com manutenções, correções, etc. Bom, e quais são os sintomas desse débito técnico? Né? Tem análise de projetos, essa figurinha aqui, todo professor de engenharia de software traz para vocês. Tá? Então, é um sistema bem simples de entender. O cliente pediu aquilo e vem passando. Né? O líder entendeu, o analista projetou, o programador construiu, o que o designer, né, o colaborador comprou, o que o designer gostou, né, o que o consultor falou, tem muito maravilhoso. Mas qual é o débito técnico disso? Tem muita fase, tem muita gente comunicando. Então eu falo uma coisa para o Diego fala para o Breno, o telefone sem fio. Quando chegar lá na ponta, a minha informação já foi diferente. Tá? Então isso é o débito técnico relacionado à análise do projeto. Pensando no código, a imagem não ficou tão boa, mas aqui eu tenho um for e vários ifs e else. Né? Isso é um débito técnico. Né? No código, diretamente no código. Uma complexidade bem alta de entender, baixa legibilidade. Tá? Então, se vocês tiverem no código de vocês, é um débito técnico. Tá? Bom, se vocês estão olhando aquele código, vocês vão perguntar, né? Eu vou falar porque, enfim. É essa. Tá? Erros em produção é um débito técnico. Se você coloca essa aplicação no ar e ela começa a dar erros, é débito técnico. Tá? Aqui é uma tela do Windows. E o teu time está desmotivado. Por quê? Pensa lá. Eu tenho o meu código ruim, eu não consigo dar manutenção. Meu cliente toda hora achando, cara, está dando erro em produção. O pior erro que a gente pode acontecer é o software de vocês ir para o ar e dar erro em produção. Tá? E o time fica desmotivado quanto a isso. Desmotivação do time é um débito técnico. Não relacionado à linguagem, mas relacionado à equipe. Tá? Bom, e quais são esses sintomas? Eu falei de alguns, mas demora a entregar software. Por exemplo, tem linguagem como o Groovy, que ela te dá alta produtividade, mas balanceia a alta produtividade em Groovy. Tá? Como assim? Por exemplo, Java, o pessoal fala muito, Java, ele mostrou um código em Java grande e um código em Groovy, mas para você entrar no Groovy, você precisa saber orientação a objetos, todos aqueles pré-requisitos para poder desenvolver em Groovy. É muita abstração do código. Percebe que em uma linha você consegue fazer com uma classe Java em 10 linhas, por exemplo. Então você precisa entender muito disso. Tá? A estimativa, né? Lá no Scrum tem uma parte de planejamento. Eu estimei 100 pontos para minha sprint. Se você, não, eu fiz só 50. Errou estimativa, débito técnico. Pode ser alguma coisa que não está fazendo você chegar na pontuação. Erros em produção, já foi mostrado. Projeto engessado, o que significa isso?
teu projeto não consegue crescer, tua arquitetura está muito ineficiente, por exemplo. Você não usa um padrão em camadas para poder separar as responsabilidades, a responsabilidade de acesso a dados, camada de visão, camada de modelo, por exemplo. Né? Então o teste é lento, demora muito. Teste unitário são testes muito rápidos. Se você usar, por exemplo, um Selenium, dependendo do tamanho da sua aplicação, vai demorar meia hora para rodar. Né? Então, começa a ficar débito técnico. Tá? E aqui, se vocês olharem no código de vocês e ver lá uma classe com um comentário refactoring, esse é o pior débito técnico que vocês estão se auto-colocando lá, porque, enfim. Bom, e de quem é o problema? A gente falou tanto, né, de introdução, falou um pouquinho da análise, falou um pouquinho de código, mas de quem é o problema do débito técnico? Alguém chuta aí? Nossa, né, da equipe. Mas será que é da equipe mesmo? Bom, a primeira causa da dívida técnica está no processo de desenvolvimento de software. Porque assim, o que é um processo? Né? Porque, vamos pensar lá no processo do Scrum. O Scrum fala que você tem que ter um planejamento, uma interação, e uma retrospectiva e um review. Em nenhum momento o Scrum fala em que você precisa testar a sua aplicação. Então, se no teu processo, ao longo do desenho do teu processo, requisito, desenvolvimento, teste e entrega, por exemplo, se não tem uma etapa para você checar aquilo, está complicado. Então, você vai... se no teu processo não tiver atividades para você fazer, inspeções e analisar esse problema, você nunca vai conseguir identificar esses débitos técnicos. Né? Por exemplo, se na tua equipe não tem rotina de teste, por exemplo, como é que você vai saber se sua aplicação está dando errado se você não tem rotina de teste? Vai saber aonde? Lá na produção, lá no cliente. Outra estratégia. Como é que você vai saber se o seu código está bem escrito se você, por exemplo, não tem no seu processo uma prática de code review, uma prática ágil lá, de revisão de código? Né? Então isso tudo leva a gente a diminuir esse débito técnico. Na verdade a gente está pagando, por exemplo, se chegar no code review do desenvolvimento tiver aquele monte de ifs e else, vai voltar. Olha, cara, corrige lá, aí você vai corrigir e vai passar de novo. Então tem uma etapa no teu processo que vai barrar isso. Tá? Então a ideia do débito técnico, a primeira causa é não ter atividades dentro do teu processo de desenvolvimento que falem de inspeção, de código ou de produtos de requisitos. Outro ponto, que todo mundo falou, as pessoas. Né? Quem desenvolve software são pessoas. Né? Então a falha de comunicação dessas pessoas fazem um débito técnico. Eu programo aqui de um jeito X, aí chega o Paulo e programa do jeito Y, aí chega o Diego e programa do jeito Z. Tem 3 estilos de desenvolvimento diferentes. Isso é um débito técnico, o projeto. Já pensou da manutenção de 3 códigos escritos de maneira completamente diferente? Então, tem que comunicar, olha, vou fazer desse jeito. Não, beleza, então ele vai fazer e aí começa uma sinergia do processo. Tá? Qual a solução? Falei do problema, dos sintomas, disse de quem é o problema e agora eu vou mostrar as possíveis soluções. Uma abordagem utilizada é que em organizações, de modo geral, elas atuam com sistemas adaptativos complexos. Tem um bem diferente, né? O que é adaptativo? Se adapta ao meio, se adapta às situações. E o que seria complexo? Complexo é porque hoje eu tenho uma situação, amanhã eu tenho uma completamente diferente. Então, complexidade está no intuito de imprevisibilidade. Então, eu me adapto a ações imprevistas que eu não previ como vão acontecer. Certo? Então, a abordagem para tratar débito técnico é nesse sentido. Onde, a partir dessa imprevisibilidade, eu vou me adaptar e com isso eu vou gerar práticas emergentes, práticas para tratar esse débito técnico, como um refactoring, por exemplo, que eu vou explicar mais na frente, né? Para tratar esse débito técnico e a gente conseguir mitigar esse débito técnico, diminuir a incidência de bugs na produção, de falha no código. PDCA, já ouviu falar nisso? O pessoal de engenharia de software trabalha muito nisso, tá? É um ciclo onde eu planejo, faço, checo, e depois eu coloco o que eu achei, o que eu chequei, né,
monitorei e replanejo novamente e fico rodando nisso aí. Então, por exemplo, pensando em código, eu vou planejar o desenvolvimento, eu vou fazer e depois eu vou ficar monitorando. Será que meu código está bom? Será que meu padrão de nome está bom? Será que tem lá no meu código uma variável A que não significa nada para mim, por exemplo? Será que eu tenho um monte de número lá que não significa nada? Eu tenho o número 22 da aplicação. Tem uma constante, coloca lá em cima, chama aqui, dá um nome mais legível para ela, por exemplo. Tá? Deixa visível. O Breno falou sobre transparência. Se você tem uma visibilidade dos teus problemas, fica mais fácil de você saber onde atacar. Mas para você saber isso, você tem que monitorar o débito técnico. Tá? E um outro ponto, que é o ponto central da palestra, é você encarar o débito técnico e pensar em técnicas de refactor. Refatorar eu vou manter o comportamento daquele código, ou daquela aplicação, e vou modificar ela, vou modificar o código internamente e eu não vou modificar o comportamento. A ideia do refactor é essa. Tá? E aí usar algumas ferramentas. Para já não lembro se deve ter algumas que mapeiam esses maus cheios de código. Tá? Tem ferramentas automatizadas que fazem isso, que detectam com um código novo, o código lá que eu criei, já mudei de lugar e não é chamado por ninguém, não está sendo executado pelo meu sistema, então é lixo de código, o meu código está grande, eu preciso dar uma limpada nele. Tá? Código duplicado, o Márcio falou um pouquinho lá no grupo que ele diminui esse código duplicado, então é uma boa abordagem. E complexidade condicional. Aquele código que eu mostrei um monte de ifs e else, eu tenho uma complexidade muito grande. Eu vou precisar entender cada item que eu posso abstrair por método, enfim. E tendo na equipe um tracker que vai monitorar isso. Até que eu tenha visibilidade, eu preciso monitorar esse processo, esse débito técnico que eu tenho. Tá? Lembrem lá, débito técnico, eu assumo ele. Eu sou prudente, eu tenho esse débito técnico que eu vou precisar entregar. Então vai ter horas que eu vou colocar coisas no projeto, no código no projeto, para poder entregar para o cliente. É um débito técnico prudente e consciente. Tenho consciência que eu vou colocar aquele código ruim. Mas depois eu tenho que ter um track para falar, olha, lembra daquele código que colocou para funcionar? É fatório. Vamos trabalhar nisso. Então minha palestra termina aqui. Tá? A comunidade está safo, né? Na verdade nós somos hoje apenas uma representação da comunidade. A comunidade é bastante grande aqui temos somente 4 representantes ativos na comunidade, na comunidade aí de tá? Nós temos o Facebook, podem acessar o Tassafort, que é o site do Tassafo, o blog do Tassafo, tem sempre postagens de tecnologia lá, o slideshare do Tassafo e o Twitter do Tassafo para quem gosta aí das redes sociais. Tá? E aqui tem algumas referências, muito bem. Né? Obrigado e boa noite a todos.